cantarmos hinos de louvores ao seu nome. Vamos nos colocar de pé e vamos começar nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar primeiro, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, você formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, e entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ainda louvando ao Senhor, quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é
está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão bom nós chegarmos à casa do Senhor para louvarmos, bendizermos o seu santo nome. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de chegarmos até a tua casa para te rendermos, Senhor, todo louvor e toda honra. Obrigado, Senhor, pela noite que passou, obrigado pelo ar que respiramos. Sabemos, Senhor, que se estamos vivos hoje é porque o Senhor nos dá esse dom que é o ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pela força que o Senhor deu a cada um de nós, a saúde suficiente, Senhor, que fez possível a nossa chegada até aqui. Lembramos nesse momento irmãos nossos que não puderam chegar hoje, Senhor, por algum motivo, seja trabalho, seja saúde. Tu sabes, ó Pai, que o Senhor possa ser também com eles, guardando, protegendo, livrando-os de todo mal. Nós entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos, desde, Senhor, da pregação, que o Senhor possa ser com o pastor Janda, que vai nos trazer a palavra, que o Senhor possa mesmo usar o Teu servo, Senhor, e que a Tua igreja, o Teu povo, possa mesmo ser edificado, e que juntos, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Também ser com as crianças, na sua escola, Senhor, as professoras, também os adolescentes, que o Senhor possa mesmo nos guiar. E esse dia, Senhor, possamos aprender mais de Ti, que o Teu povo possa mesmo ser dirigido ao Pai tão somente pela Tua palavra, não por homens, não por filosofia humanas, mas que possa ser dirigido pela Tua palavra, porque o rebanho, Senhor, é Teu. Assim, Senhor, aceita a nossa gratidão por tudo. No Teu santo e bendito nome agradecemos. Amém. Podemos assentar? Muito obrigado. É muito bom ver cada um dos amados irmãos e amigos assim conosco na casa do Senhor e poder mesmo louvarmos, bendizermos o Seu nome. Graças a Deus temos a possibilidade, no domingo, de separarmos para estarmos na casa do Senhor, para mesmo aprender da Sua palavra, Por isso, nós, assim, durante a semana, estudamos a palavra, seja para as crianças, para os adultos aqui, ou para os adolescentes, para passarmos o que é a palavra, O Senhor Jesus Cristo, Ele, orando ao Pai, Ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Por isso, a exposição da palavra aqui, porque tem uma bênção para essa palavra. Mas é claro, os cultos não são somente hoje, Nós temos hoje esse culto às 11, às 17 horas também vamos ter o culto que é a continuação do nosso estudo em Judas, em Judas. Então, agora pela manhã, o pastor Janda vai dar continuidade a Atos dos Apóstolos. E à tarde, vamos ter a continuação de Judas. Pela manhã aqui, o pastor Janda vai ficar com os adultos e eu vou subir com os adolescentes e também mais duas aí, que é com inglês. Acho que eu vou subir com a... Qual é o nome? Sim. A Verônica. So, this morning, I would like to invite you to go up with us. Upstairs, we will have an English too, Portuguese and English. And also Aline. Yes,
would like to join us? You know, after this part, we'll go upstairs and we will have an English and in Portuguese. It would be good for you if you wanted to take part or make questions. Tá bem? Então as duas vão assim conosco, porque lá não vamos fazer inglês e português, elas têm a oportunidade também de assim se expressar. Tá bom. O que mais? Então, durante a semana, irmãos, terça-feira, nosso estudo aqui, às 20 horas, nós temos esse estudo com os irmãos aqui, mas também os irmãos na Bélgica, né? O Uris, filho do nosso irmão Tanguy, e a Lin, eles vão vir aqui para a Páscoa, vão passar aqui a Páscoa conosco, se Deus quiser, vão chegar no domingo que vem. Aí não dá muita garantia se vai estar aqui, né? Porque vão chegar muito cedo, mas assim, no outro, se Deus quiser, vão estar. Então, na terça-feira, tem o estudo às 8 horas, nós fazemos aqui a harmonia dos evangelhos. E fazemos parte em português e inglês para eles que estão na Bélgica. Just to announce you this, on Tuesday night, we have here at 8 p.m., we have a study in Harmony of the Gospel, all the life of Jesus in a chronological order. So if you would like to come, it's up to you. I don't know what do you, probably you have something to do on Tuesday, but just an invitation. If you would like to come, I can do it in English and in Portuguese, okay? And you can also, it's just from 8 to 9, just an hour, okay? But if you want to remain and make a question, I stay here, you know, until midnight. No, I'm just joking. Tá bom. Quarta-feira, irmãos, é lá em Cuba. Quarta-feira nós temos o estudo de Apocalipse em Cuba, e lá é às 8 horas. Só que essa quarta-feira não vai ter o estudo de Cuba, porque vai ser a ceia, né? A primeira quarta-feira lá é a ceia do Senhor em Cuba. Na quinta-feira temos a visita lá no lar com a irmã Ana, e também levamos o irmão Bulli e a irmã Mariana lá para Vales Mortos, juntamente com a irmã Rosinha, né? Para termos lá o culto. Aí, na volta, temos aqui o culto de oração. Antes, porém, nós temos uma meditação. O pastor Jander sempre faz uma meditação, num dos milagres de Jesus. Uma pequena meditação, e depois nós entramos em oração, tá? Então, você, os irmãos que puderem estar, a gente sabe que no meio da semana é difícil assim para alguns, mas se puderem, na quinta-feira, às 8 horas, é o culto de oração. No sábado, tem de manhã o pastor Jander, com toda a família, né? Rebeca e Josué, Mariana, estão indo lá para o bairro do Pelame, onde eles têm lá, ali às 10 horas, Rebeca? 10h30 da manhã, e o pastor Jander disse que ontem deu umas 15 crianças lá. Foi uma maravilha. Então, ore por esse trabalho, os que puderem se envolver, querem de alguma forma ajudar, se puderem, o que puderem, assim será bem-vindo, né? Falar com o pastor Jander e a irmã Rebeca. Aí no sábado também à tarde tem o Descobridores, às 17 horas, aqui, isso no sábado, tá bem? Então esses são aqui os trabalhos da nossa igreja. Sem falar, irmãos, também que, já que para os irmãos também orarem, né? Dois sábados no mês, eu estou indo um sábado para Sines e outro sábado para Santo André. Lá nós estamos fazendo um seminário lá nas igrejas dos irmãos, o pastor Rogério e o pastor Haroldo. Então, às vezes é o primeiro sábado do mês, vou para Sines. Ontem, por exemplo, eu fui para Sines. Próximo sábado, estou indo para Santo André. Então, tem sido muito bom, porque tem um número lá no pastor Haroldo, às vezes tem um número de 12, 15 pessoas, né? O pastor Haroldo está querendo, assim, que os membros conheçam mais a palavra. Então, lá nós temos o grupo dos homens e das mulheres, né? Porque ele também visa, assim, professoras para a escola dominical ou reunião de senhoras, para que elas possam, assim, aprender a palavra. Tem sido muito bom, né? Geralmente, depois do estudo, a gente tem um momento de convívio e é muito bom
muito bom o tempo lá com os nossos irmãos. Então, é a igreja de Beja, né, envolvida em vários trabalhos. Graças a Deus, irmãos. Olha, quando eu fico pensando nisso, né, eu fico assim, dando graças a Deus, porque é trabalho com criança, trabalho com adolescente, é trabalho em outras igrejas, graças a Deus, né? Deus abençoe. Ore por nós, né? Ore por nós. E naquilo que o irmão puder se envolver, puder participar, é bem-vindo. Tá certo? Tá bom. Vamos fazer o ofertório, irmão, que é voluntário. Acho que o Dani, tu pode ajudar a gente no ofertório? Enquanto cantamos, vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênçãos na luz. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos nos altos céus louvam aos céus a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Peço ao nosso irmão Tanguy fazer uma oração, por favor. Amém, amém. Vamos cantar esse cântico antes de entregarmos a palavra ao pastor Jander. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico. Nós podemos cantar a primeira
e a última estrofe, tá bem? Aí depois nós dividimos as salas. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo. Ouvi boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo. Ouvi boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Muito bom, pastor. Sim, antes do pastor Jander, uma palavra. Os irmãos podem se sentar? Pode sentar. A irmã Carolina tem uma palavrinha. Aí depois o pastor Jander pode. Alguém na presidência desta semana, toda a gente diz, não, é muito, temos muito a agradecer. E eu acho que os anos vão passando, o tempo que já não o tempo vai passando, e mais, eu vou olhando, vou contando com o campo de parque, está muito melhor, às vezes, cada vez nos convém lembrar e convém lembrar. E eu, o tempo passa, eu vou olhando, contando e agradecendo. Às vezes há bocadinhos complicados, há bocadinhos mais difíceis, há bocadinhos que mexem mais connosco. E às vezes temos que olhar para outra direção. E também temos aqui um canto. Este vídeo é muito melhor. E eu gosto muito dele. E tenho aqui um canto que não vou cantar. Não se preocupe, eu não vou cantar. Ainda não sozinho. Este canto diz firme nas promessas. E a verdade é que, quando estou triste, quando estou olhando para trás, contando, agradecendo, e que mexe aqui dentro, eu fico firme nas promessas. Eu olho para as promessas, olho para a palavra, e digo assim, tu disseste que nunca me deixarás. Nunca é nunca. Então, se é nunca, nos faz por isso sempre. Mandei este canto, irei pedir um domingo para cantar, me faz falta, porque os irmãos, como alguns não conhecem, já cantam todos juntos, mas porque eu sei que também há muitos que gostaram de cantar, firme nas promessas. Quando sentir aquilo que sei, quando sentir aquela tristeza, quando sentir aquela dificuldade, firme nas promessas, porque a palavra, como foi dito já há pouco, é a verdade. E ela é hoje, foi ontem, e será eternamente a mesma. Por isso, quantas vezes merece e firme, porque a palavra não é. Amém. Obrigado, irmão. Vamos, as crianças e os adolescentes. O pastor Jander pode chegar. Muito bem, enquanto as crianças saem, os adolescentes, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 17.
Bom dia a todos, aqueles que eu não dei no início. Estamos fazendo a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Pela graça de Deus, já passamos por 4 capítulos e agora estamos bem no meio aí de mais um capítulo. Capítulo 5, Atos 5, 17. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 32. Atos 5, 17 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, vou aqui para a Bíblia. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, na tua presença, falamos com o Senhor, pedindo o teu auxílio, a tua bênção, que o Senhor venha mesmo nos edificar através da tua palavra, que o Santo Espírito possa ser o intérprete e também o nosso professor nesta manhã. Humildemente eu te peço, me usa, a fim de que a tua palavra seja exposta sem erro, sem alguma heresia, e que o teu nome possa ser mesmo exaltado e elevado nesta manhã, neste dia, aqui na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada não, né? Há 2 semanas atrás, nós vimos do versículo 17 até o versículo 21. E nós vimos alguns itens, né? Alguns tópicos desse trecho. Primeiro foi a perseguição, que aí foi mesmo incentivada pelo ramo ali dos saduceus. Aqueles mesmo que eram da seita dos saduceus eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, e a gente viu que eles tinham um cargo elevado ali no templo. Esse pessoal que trabalhava lá no templo, os sacerdotes, o capitão do templo, a guarda do templo, eram da seita dos saduceus. E aí, pela inveja de tudo aquilo que nós vimos anteriormente, do versículo 12 até o 16,
possuídos de inveja ali, estavam começando a perseguição ali contra os discípulos. Vimos a inveja, vimos a libertação na calada da noite ali dos apóstolos que estavam presos na prisão pública. Diferentemente de Pedro e João, quando foram detidos, agora os discípulos estavam numa prisão pública, como se fosse mesmo presos da pior espécie, né? Estavam perto ali de ladrões, salteadores, assassinos, estavam sendo comparados a um destes. E mesmo assim o Senhor, na noite, manda o seu anjo para libertar ali os apóstolos. Vimos que o objetivo da libertação não é dar um alento para os discípulos. Não foi com o intento de pegar e dizer, olha, Pedro, João, André, Felipe, vocês estão presos, tirem um tempo de férias na Galileia. Olha aí, vocês fizeram um excelente trabalho aqui em Jerusalém, na Judéia, muita gente, 10.000 pessoas convertidas, tira um tempo para vocês, né, acalmarem aqui a brasa, apagar o fogo aqui, tira um tempo lá na Galileia, se calhar vocês falem alguma coisa lá. Não foi isso a intenção de Deus enviar o seu anjo para libertar os seus discípulos, o seu povo ali. Mas foi justamente com a intenção de dizer para eles, olha, voltem lá no templo, voltem lá onde é o quartel-general dos teus inimigos, volte lá e contem todas as coisas da palavra desta vida. Isso aqui no versículo 20, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E a mensagem não era uma mensagem acusatória. Deus deu para eles o que eles deveriam falar. Não foi algo inventado, não era algo sobre a prisão deles, no sentido de que, olha aí, povo, vocês viram, nos prenderam, né? Estão tentando nos calar. Não, a mensagem é simples. Voltem lá no templo e falem da palavra desta vida, das palavras desta vida. Falem de Jesus. É a palavra que salva. Vocês são testemunhas, né? São pessoas que devem falar daquilo que ouviram, viram e testemunharam. E também, por último, nós vimos qual foi a reação, qual foi a resposta dos apóstolos. Nós não vemos aqui os discípulos com preguiça, receosos, pessoas amedrontadas, que fizeram de tudo para demorar ir ao templo, voltar ao templo. A libertação foi na madrugada, foi à noite. No versículo 21, eles dizem aqui, Lucas nos fala, né? Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Eles tiveram pressa para obedecer à ordem de Deus. Tiveram pressa. Não ficaram com medo, receosos. Não. Logo ao romper do dia, já estavam lá anunciando as palavras desta vida. E agora nós vamos continuar o texto. Versículo 21, então. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. E aí, irmãos, nós vemos o quão sério o sumo sacerdote e os seus pares ali, os saduceus, estavam tratando deste assunto. Estavam totalmente tomados por esse sentimento de inveja. E aí nós vimos até no estudo passado que não eram pessoas nécias no sentido de falta de conhecimento. Não eram pessoas ignorantes quanto às Escrituras. Eram pessoas que sabiam da lei, sabiam das Escrituras e não conseguiam enxergar aquilo que estava acontecendo. Né? Às vezes, nós mesmo, crentes também, agimos dessa forma. Sabemos textos bíblicos, mas acabamos sendo tomados por sentimentos como inveja. Acabamos atrapalhando o trabalho do Senhor. E aí está o grande problema, né? Senhor, abre os meus olhos. Será se eu estou ajudando? Será se eu estou sendo uma soma no trabalho de Deus? Ou estou atrapalhando? Né?
estou sendo uma pedra de tropeço, sou uma pessoa que está puxando para trás. E aí convocaram o Sinédrio, o Supremo Concílio de Israel, e aqui é interessante que ele fala assim no versículo 21, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel. Alguns acreditam que Lucas estava fazendo uma redundância, no sentido de mostrar assim, a gravidade com que esse problema estava sendo tratado. Então é como se Lucas estivesse dizendo, olha, convocaram um sinédrio e todas as autoridades judaicas. Outros já acreditam que convocaram todos aqueles que tinham um cargo importante ali no templo, não só no templo, mas também nos tribunais regionais, ali perto de Jerusalém, a fim de que todo mundo tivesse envolvido nesse caso. Todas as autoridades, todos os príncipes, aqueles que foram mesmo convocados, os anciãos ali do povo de Israel. Isso a gente vê a gravidade mesmo que eles estavam tratando. Versículo 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. É interessante, irmãos, se a gente fica pensando, a guarda toda estava montada, estava a postos, né? A gente vê que eram guardas, eram soldados treinados ali para estarem cumprindo com o seu papel. Mas imagina a cara dos cidadãos aqui, né? Dos guardas. Foram lá buscar, abriram o cárcere, cadê? E, rapaz, tu estava dormindo aqui? Tu não estava guardando? Não, estava aqui, fiquei em guarda como deveria estar. Mas cadê os homens aqui? Sumiram. Como é que vai explicar isso? Isso nos lembra a ressurreição de Jesus. Aqueles romanos, aí você coloca um treinamento, né, mais elevado. Soldados romanos ali guardando, desmaiaram. Com toda aquela cena, vendo ali o tremor, os anjos aparecendo, desmaiaram. Foram buscar quem? Os sacerdotes, o sumo sacerdote. Olha, aconteceu isso, e agora? Não, façam o seguinte, contem que à noite os discípulos desse homem, do Nazareno, vieram pegar e roubaram o corpo aqui dele e estão dizendo agora que ressuscitou. Mais uma vez, agora, a coisa se repete. Rapaz, estavam guardados aí. Qual é a desculpa que eles vão dar agora? Qual é a desculpa que o sumo sacerdote, os sacerdotes vão dar? Os homens estavam trancados aqui. Né? Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Eu imagino a cena lá da ressurreição voltando para a mente, né? Rapaz, de novo. Disseram que Jesus tinha ressuscitado, a gente pagou, deu uma propina, pagou aqui um dinheiro para eles dizerem e sustentarem essa história que os discípulos roubaram. E agora, de novo, ficaram perplexos. 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Note, irmãos, é interessante, é algo curioso. A principal pregação, a principal é modo de falar, mas a pregação dos apóstolos era o quê? Nós vimos desde o primeiro capítulo até agora que a pregação era: vocês crucificaram o Cristo, o ungido do Senhor, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa era a pregação. Em resumo, a ressurreição do Cristo, a ressurreição de Jesus. E agora a segunda coisa aqui que nós vemos é que um anjo veio e libertou os discípulos que estavam encarcerados. São duas coisas que os saduceus não acreditavam. Ressurreição e anjos. Nós já vimos isso.
E é interessante que o método que Deus usou para libertar aqueles discípulos poderia ter usado qualquer outro. Poderia ter feito dormir, magicamente, né? Divinamente a coisa acontece, a tranca se abre, a porta automaticamente vai, anda. Mas Deus usou um anjo para libertar ali os seus discípulos. Duas coisas que os saduceus eram contra, não acreditavam, eram incrédulos quanto a isto. Interessante, né? Isso. E essas duas coisas, ao mesmo tempo, desacreditavam toda a teologia dos saduceus. Desacreditavam, caía por terra aquilo que eles acreditavam. Não acreditamos em ressurreição de ninguém, ressurreição dos mortos não existe. Jesus ressuscitou. E aí, apareceu para mais de 500 pessoas. Foram libertos por anjos. E aí? Acabou a teologia desses que eram sabedores, eram sábios da Bíblia, né? Outra coisa que podemos ver, irmãos, é diversos sentimentos que agitaram ali o coração dessas pessoas, das autoridades. Primeiro, a inveja, no versículo 17. Perplexidade, versículo 24. Medo, versículo 26. Se você for colocar num quadro, são sentimentos que era para os discípulos terem. Inveja da posição. Poxa, Pedro andou com o próprio Deus. Ele tem mais autoridade que o sumo sacerdote. Era para o Pedro ser o mais importante ali, ser aclamado, ter vestes novas, né? Mas ele foi preso. Então, na verdade, era para os discípulos agora ficarem perplexos. Olha, a gente serve ao Senhor, mas mesmo assim nós sofremos prisões, somos perseguidos. Não estou acreditando nisso. Medo. O quê? Nos prenderam agora. O anjo veio e mandou a gente voltar e pregar. Eu não vou lá, eu estou com medo. Vai que me prendem de novo e, me apedrejam, corta minha cabeça, como aconteceu com o Tiago mais na frente. Mas isso tudo eram os inimigos de Deus que tinham. Medo, inveja, perplexidade, tudo isso foi na costa dos outros. Por quê? E nós vimos no outro estudo. Deus estava com eles, irmãos. A promessa de Cristo era estar até o fim com os seus. Era, olha, eu vou colocar na sua mente, na sua boca, as palavras certas que deverão ser ditas. Não vai vir de vocês, né? Versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais uma vez aqui o sacerdote fala e remete àquela ordem ali do capítulo 4, versículo 18, que ele deu para Pedro e João, quando eles pararam para interrogar os dois apóstolos. Volte lá, versículo 18 do capítulo 4. Atos 4, 18. Chamando-os, Pedro e João, no caso, né? Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aí lá no final do versículo 21, diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achar como castigar, por causa do povo. Então, agora o sacerdote refresca a memória lá dos apóstolos, principalmente de Pedro e João. Vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Outra coisa que a gente vê nesse versículo 28 é a própria declaração do sumo sacerdote nos fala que eles estavam sabendo, estavam vendo, era algo notório, o sucesso que o evangelho estava fazendo em Jerusalém. Olha aí, Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Encheste Jerusalém de vossa doutrina.
Eles estavam vendo o sucesso. É isso que causou a inveja neles. O evangelho transformou de tal forma ali aquela população de Jerusalém que era notório. Era algo nítido. Tão claro como a luz. Encheu Jerusalém dessa doutrina de vocês. Né? Isso até nos incentiva, irmãos, a pregar o evangelho. Isso me incentiva, por exemplo, a pregar no Pelame. Né? Uma vez que o evangelho não sou eu que transformo. Né? Não são os trabalhadores, não é o pastor que transforma. É o evangelho, é o poder de Deus. É isso que transforma um pecador miserável, perdido, e ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. As suas ações mudam, seus vícios acabam, mas isso não é por força de vontade, não, eu vou ter força de vontade de mudar. É o evangelho, irmãos, é o evangelho. E estava nítido que os discípulos tiveram sucesso na missão que Jesus deu para eles. Ide, pregar o evangelho em Jerusalém, e eles estavam fazendo isso, e Deus estava abençoando. Se você for ver aqui em Atos 4, versículo 29, diz assim, Atos 4, 29, na oração que eles fizeram depois que Pedro e João são soltos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É o Senhor que faz a obra, somos só instrumentos nas mãos dele. Mas é dele a salvação, é dele a transformação, é dele a edificação. Somos só enviados. Estamos fazendo a nossa parte também. Podemos dizer que Beja está cheio dessa doutrina? Posso dizer que o meu trabalho está cheio dessa doutrina? Porque eu estou cumprindo meu papel de testemunho? Posso dizer que a minha faculdade, a minha escola, posso falar isso? É a nossa meta, irmãos. É a nossa meta. É a meta que o mundo veja a luz do Senhor através de nós. E a outra coisa que eles falam aqui, no final do versículo 28, é: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Outro problema que eles viram é que eles estavam levando a culpa do sangue do Nazareno. E aí não pega bem, né? Olha, aquele homem, Jesus de Nazaré, o Galileu, foi morto pelas mãos ali do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Foi morto por eles. Não pega bem. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é praticamente o terceiro discurso de Pedro. Já falei para os irmãos. Lucas aqui, inspirado pelo Espírito Santo, um homem de Deus que Deus usou para escrever o relato da igreja primitiva. Não é que ele está escrevendo uma cópia, um ditado daquilo que Pedro falou. Com certeza as fontes que ele buscou, que ele ouviu desse acontecimento, devem ter corroborado para falar a mesma coisa e termos o mesmo relato. Mas é interessante que agora nesse discurso de Pedro, não vai fugir daquilo tudo que ele já falou para trás. Não vai fugir. Ele vai falar basicamente a mesma coisa, tem o mesmo teor. É uma cópia praticamente daquilo que ele já falou para trás. E vemos mais uma vez o Pedro tomando a frente das coisas ali, falando em nome dos discípulos. E ali ele vai responder. Não foi uma resposta para bater boca. É interessante que às vezes a gente até pensa como o crente deve se comportar em certas situações. Mas numa acusação dessa, dá uma vontade de bater uma boca, né? Sim, não sei se tem essa expressão aqui, mas é ficar discutindo. Um acusa daqui e o outro responde lá,
dá na lata, né? Eu não vou baixar a cabeça e tal. Mas a resposta de Pedro, digamos assim, né? Não temos uma cópia literal daquilo que ele falou. Mas aquilo que ele falou não foi com intenção de bater boca. Foi uma resposta curta e direta, respondendo aquilo que ele tinha que responder. Né? E outra coisa também, que também nós já vimos, para justificar esse ato, entre aspas, de rebeldia. Veja, irmãos, os apóstolos aqui estão diante das autoridades judaicas. Se haviam pessoas para serem obedecidas naquela nação, eram esses homens, o sumo sacerdote. É claro, e você vai ver a história, eram pessoas corruptas, eram pessoas escolhidas por Roma e tal, mas no sistema judaico eram as autoridades. Era o Supremo Tribunal de Israel. Né? Então, eram autoridades que deveriam ser obedecidas. Mas agora, Pedro e os apóstolos estão agora com uma atitude rebelde. E ele vai justificar essa atitude. A obediência a Deus importa mais do que a obediência a homens. Mesmo que esses que estão me acusando, que estão mandando, mesmo que esses digam erroneamente que falam em nome de Deus. E aí, irmãos, é onde a igreja tem errado muito ultimamente. Seguindo e ouvindo homens que falam em nome de Deus. Esse tem sido um grande problema, porque o povo não tem compreensão, não tem as escrituras na mente e são levadas por qualquer tipo de doutrina. E aí o pastor fala uma coisa, abaixa a cabeça. Não, tem que obedecer o pastor, porque ele é autoridade. E aí os discípulos estariam em pecado também, né? Esses se diziam falar em nome de Deus, em nome da lei de Moisés. Mas aqui agora o Pedro é bem claro dizendo, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é que ele estava desobedecendo uma lei pagã. Eles não estavam desobedecendo um homem vil, pagão, mau, lá, romano, né, promíscuo. Não era ele que estava sendo desobedecido. Eram homens que se diziam conhecedores, sabedores da palavra de Deus, homens que falavam em nome de Deus, aqueles que representavam, né, Deus ali em Israel. E mesmo assim Pedro vai dizer, olha, antes importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Nós já estudamos sobre isso, irmãos. A vontade aqui é voltar tudo para trás e a gente repetir tudo que já foi falado. Mas nós já vimos que Deus está acima de qualquer lei. Seja ela uma lei humana, seja ela até aquilo que o pastor fala, que alguma autoridade espiritual fale, cristã, outra religião e tal, está acima de tudo. A palavra de Deus nos diz que devemos sim obedecer às autoridades. Qual é o limite dessa obediência? É até a desobediência a Deus. Quando as leis humanas, quando as leis terrenas ultrapassam a lei de Deus, aí sim nós temos um grande motivo para desobedecer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso a gente pode deixar bem claro, né? Versículo 30. O Deus de nossos pais, e aí começa o discurso, a pregação de Pedro. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados.
eles não tiveram medo de colocar o dedo na ferida de novo. Eles acabaram de ouvir do sumo sacerdote: ei, vocês estão colocando o sangue desse homem na nossa costa. Que negócio é esse? Vocês estão colocando uma má fama. Vocês estão falando isso mal, né, das autoridades de Israel. E Pedro repete: vós matastes, pendurando no madeiro. Não teve medo, irmãos. A pregação dele, de novo, não mudou 1 milímetro daquilo que ele falava para o povo. Agora ele fala na cara das autoridades: vós matastes, pendurando no madeiro. A prisão deles não foi suficiente para constranger, apavorar ou dissuadir a atitude intrépida dos discípulos de pregar. Lembra? Eles oraram ao Senhor, depois que Pedro e João foram libertos, eles oraram a Deus pedindo o quê? Alívio da perseguição. Eles pediram para que o sumo sacerdote, né, fosse mais brando. Senhor, muda o coração, não deixa que eles nos persigam. Não. Eles oraram por intrepidez, coragem para anunciar, falar mais ainda da palavra de Deus. E é o que eles estão fazendo. Vós matastes, pendurando no madeiro, a forma mais vergonhosa de morrer. Né? Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E aí nós temos 2 pensamentos nesse versículo 31. Deus exaltou Jesus a príncipe e salvador para que ele, no seu sacrifício, na sua ressurreição, fosse concedido para o seu povo o arrependimento e perdão de pecados. Aí aqui a palavra príncipe é interessante. Pedro coloca aqui príncipe e salvador. Ele foi exaltado a príncipe e salvador, exaltado por Deus. E aqui a palavra príncipe pode ser entendida, irmãos, como aquele que ocupa a posição máxima de autoridade. O líder, o primeiro, o principal. Então, veja, vocês são autoridades aqui, vocês estão nos julgando. Antes importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Porque Deus o exaltou ao principal. Ele é o nosso líder agora. É a ele que obedecemos. Não são a homens, não são a vocês aqui, mas a Deus, porque ele exaltou Jesus, o seu ungido, o exaltou a príncipe. E Salvador refere-se ao papel de Jesus como aquele que resgata e liberta a humanidade do pecado e da morte eterna. A exaltação de Jesus como príncipe salvador, irmãos, é a base para toda a obra redentora. Toda a obra redentora. Somos salvos por esse Salvador. E agora a nossa vida como salvos deve ser de obediência a esse príncipe, a esse líder máximo. Estão vendo? Tudo está interligado, tudo está junto. Esse arrependimento aqui, ele envolve uma mudança de mente, mudança de direção, um afastamento de pecado e um retorno a Deus, enquanto o perdão de pecados é a remissão, o perdão de pecados daquela dívida espiritual que todos os seres humanos têm quando nascem. Desde o Josué, bebezinho, o Rafael, são pecadores. Já tem uma dívida para com Deus, uma dívida eterna. Mas por meio desse Salvador, que foi exaltado, agora nós temos perdão de pecados, perdão dos nossos pecados. E aí, daí nós tiramos, irmãos, que não existe modo alternativo de salvação. Não existe modo alternativo de salvação, a não ser em nome de Jesus Cristo. E aí nós podemos colocar todas as religiões que existem no mundo, todas as religiões, quer sejam cristãs, quer sejam mesmo pagãs, no sentido de outros deuses, e aí Buda, Maomé, enfim, pode colocar todos aí. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, conforme as Escrituras.
conforme as Escrituras. Até mesmo nós vimos na igreja, a Igreja Católica no passado, vendendo indulgências, vendendo perdão. Nós não temos nenhum caso disso nas Escrituras. Tudo que a Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus, é a Escritura inspirada por Deus, quando se trata de salvação, não tem obras, não tem outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. E aí Paulo é bem enfático quando ele fala a Timóteo: é o único mediador entre Deus e os homens. E ele nomeia, para ninguém ter dúvida, Cristo Jesus, homem. Esse é o único mediador, é o único salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome. E outra coisa, não existe, por exemplo, Jesus Cristo e boas obras. É interessante que a gente estava ali no bairro do Pelame e tem uma pessoa que a acompanha, e a gente estava um dia falando sobre a salvação. Salvação é só em Jesus Cristo. Aí no final ela chegou e falou para a gente: olha, muito bom que vocês ensinaram, falaram, mas olha, faltou falar das boas obras. Como é que quer ir para o céu sem as boas obras? Né? Porque na cabeça das pessoas, como é que eu posso ganhar o céu sem não fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa. É imprescindível fazer alguma coisa. Como é que eu ganho algo sem fazer nada? E na cabeça das pessoas, do homem sem Deus, é complicado entender isto, que a salvação ela é 100% devida a Cristo Jesus. É apenas tendo fé nele que somos salvos. Na sua obra, ele morreu e ressuscitou e disse: está consumado. A obra toda está feita. E a nossa salvação está garantida nele. Se eu colocar, irmãos, salvação em Jesus Cristo e boas obras, salvação em Jesus Cristo e cumprimento da lei, salvação em Jesus Cristo e Igreja Evangélica de Beja, pode ter certeza que nenhum que estamos aqui vamos ao céu. Somos imperfeitos, irmãos. Somos pecadores. Graças a Deus, redimidos por Jesus Cristo, perdoados por Ele, comprados por Ele. Somos incapazes de cumprir a lei, fazermos boas obras a ponto de conseguirmos algo, angariarmos o céu, conseguirmos aquele tão sonhado pedacinho. Eu já tenho o meu pedacinho no céu. Não. É apenas em Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. O outro pensamento que nós podemos ver é que esse arrependimento de pecados, arrependimento pessoal de pecados e perdão de pecados da parte de Deus, também é apenas em Jesus Cristo. Veja, a salvação, Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz. Mas também até esse arrependimento e a salvação, o perdão dos pecados, é através dele. É através dele. Não existe modo alternativo dessa salvação de arrependimento. E isso corrobora, irmãos, com aquilo que Jesus falou, João 14, 6. É um versículo muito conhecido. Todos nós, quem é crente pelo menos já há um tempo, sabe decorado. Pedir para falar, até irmão Álvaro nem precisa colocar, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos dizem que nós somos radicais, não é verdade? Nosso pastor dizia, olha, o pessoal me chama de radical, mas quer ver uma pessoa muito radical naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala? É o próprio Jesus. Quem é que tem coragem de dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quem é que tem essa coragem de dizer isso? E aí mata, destrói qualquer discurso de, não, para Deus há vários caminhos que conduzem ao céu. Né? Religiões são várias, todas levam ao mesmo Deus, todas nos aproximam de Deus, todas são boas. No final, né? Todas são boas. Se a pessoa for trilhar o seu caminho, não. Jesus é claro, radical. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a única verdade, a verdade, e eu sou a vida. Então, acaba aqui esse negócio de, não, eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade. Né? Há várias verdades, não existe verdade absoluta, existe. E ele se declarou aqui. Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. E fora de mim não tem como acessar o Pai, não tem como ir ao céu, não tem como ter vida eterna. E Pedro também até fala isso. Atos 4:12. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Né? O líder da igreja, nessa altura, afirmou isso com as suas palavras. Em nenhum nome há salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Fora dele não existe salvação de pecado, perdão de pecados. E esse arrependimento é uma resposta à obra do Espírito Santo que convence o ser humano do seu pecado, da justiça de Deus e do seu juízo. E é só em Jesus que nós temos isso, irmãos. Mais uma vez também nós temos aqui no versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pedro afirma que, olha, nós somos obrigados sim a falarmos essas coisas para vocês. Porque nós somos testemunhas daquilo que nós falamos. E bem assim o Espírito Santo, eles não estavam falando de si mesmo. Você acha que Pedro teria essa coragem de falar dele mesmo, irmãos? Você acha que algum desses discípulos aqui teria coragem de falar dele mesmo? Não, eu tenho coragem e tal. Quando prenderam Jesus lá no jardim do Getsêmani, o que fizeram? Deram no pé, correram. Jesus ficou sozinho, foi preso, foi abandonado pelos seus. Você acha que esses homens, os galileus, os pescadores, tinham coragem de falar dele mesmo? Por isso que ele fala, ora, nós somos testemunhas destes fatos, mas não falamos de nós. Quem sou eu aqui para estar pregando para vocês? E bem assim o Espírito Santo, é ele que nos dá o poder. Por isso que Jesus falou, olha, vão para Jerusalém, esperem, porque vocês receberão o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E aí nós temos mais uma vez isto, irmãos. Esse Espírito Santo não é uma recompensa pela obediência. Muitos acreditam que assim, o Espírito Santo é um prêmio para os crentes. E aí nós temos outras linhas evangélicas que acreditam que o Espírito Santo, existe um batismo no Espírito Santo, que aí a pessoa, quando busca ao Senhor, aí ela consegue falar em línguas, consegue profetizar, consegue ter dons e tal, porque busca ao Senhor, está numa vida... Não. Aqui o que Pedro está falando é que todo aquele que obedece ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre ele. E ele agora é selado. É um comprado. É aquilo que Efésios diz, olha, desde que ouvides a palavra, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da verdade. Não existe crente sem o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Outra coisa é ter esse poder,
essa intrepidez, essa coragem de falar, de ser usado por ele. É outra coisa. Mas todos têm o Espírito Santo de Deus. E são dados, ele é dado, o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Obedecem a quem? Obedecem à ordem de Deus. Aquilo que Jesus falou, se você for ver lá em João 20, 27. Quando Jesus ressuscitou, apareceu ali aos 10 discípulos que existiam, e aí Tomé não estava. Uma semana depois, Tomé estava, mas ele não havia acreditado que Jesus tinha aparecido. E Jesus novamente aparece ali aos 11 apóstolos, aqueles que estavam reunidos, e olha a ordem que Jesus deu a Tomé. João 20, 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Agora temos a ordem. Não sejas incrédulo, mas crente. Mas crente. Está aí uma ordem. Quer obedecer a Deus? Está aí uma ordem para todos os homens. Não seja incrédulo. Uma pessoa que não crê em Deus. Infelizmente é o que mais temos. Triste dizer. Não sejas incrédulo, mas crente. É uma ordem do próprio Jesus. Outro texto que podemos dizer aqui, Atos 17, 30 a 31. Atos 17, 30 a 31. Paulo está fazendo a sua defesa aqui e diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. A pessoa que não sabia das coisas de Deus, o tempo da ignorância, não levou em conta. Agora, uma coisa foi antes, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer ter o Espírito Santo? Obedeça. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Mude de atitude. Confie no Senhor. Tenha fé. E Deus dá o Espírito Santo para estas pessoas. É algo simples, irmãos, de falar, mas bem complicado de colocar em prática. Muito complicado, difícil, porque de nós mesmos não conseguimos nos arrepender dos nossos pecados. Não conseguimos mudar de atitude de nós mesmos. Se não for confiando em Cristo como Salvador, se não for entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, esta missão de obedecer a Deus, não ser um incrédulo, mas ser um crente, é impossível. Se arrependa, peça de Deus misericórdia, e Ele com certeza vai conceder o Espírito Santo e vai lhe dar todas as promessas que nós vimos no estudo passado. Não abandonarei, não te deixarei, não vos deixarei só, estarei convosco até o fim do século. Eis que eu vos dou a minha paz. Só para aqueles que o obedecem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque realmente, Senhor, Tu nos incentiva a sermos obedientes ao Senhor, não aos homens. E de nós mesmos não conseguimos, Senhor. Somos covardes, somos rebeldes, somos imerecedores de tamanha graça, Senhor, que o Senhor nos concede. Mas que o Senhor possa nos ajudar, assim como os apóstolos foram, de sermos realmente Tuas testemunhas, onde estivermos. Que Teu nome possa ser levado, exaltado através de nossas vidas e que o mundo veja realmente a mudança que há entre o justo e os injustos, Senhor. Nos ajuda também a confiarmos no Senhor e levarmos esse arrependimento, o perdão de pecados a toda criatura. Nos anima, nos dá uma boa semana.
Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e uma boa semana.